Oi, estamos aqui já nos estúdios do Pod Campeão. Estou recebendo as duas doutoras, a doutora Júnia Maria, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica, tá certo? Doutora juíza de direito, não é isso? E a doutora Natália Figueiredo, que é delegada de polícia, muito conhecida da mídia, que combate também a violência doméstica, principalmente o feminicídio. Eu vou começar pela doutora Júlia. Temos condenação, doutora, porque tem muito... O que o homem hoje... Eu estou muito preocupado porque aumentou o número de casos. Mas a gente está vendo nego condenado, nego pagando pena, porque bateu, porque matou, porque feriu, porque lesionou. Boa tarde. Boa tarde, sim, temos várias condenações, né? Agora mesmo nós tivemos um esforço concentrado na Semana da Justiça pela Paz em Casa, onde foram designadas aqui em Teresina, mais de 180 audiências, e tivemos aí a realização de mais de 80% dessas audiências, né? Resultando, inclusive, em sentenças. Não todas com sentença, porque alguns ficam com alguma diligência pendente, mas nós temos, sim, muitas condenações, Silas. Ô, delegada, boa tarde. Obrigado pela sua presença. O que a gente tem ouvido das mulheres, alguma delas, ela sai lá do seu gabinete, às vezes, com a medida protetiva, que me parece que até o delegado hoje pode proferir, né? É isso. E aí só que ela sai de lá e pergunta: quem é que vai me dar garantias dessa medida protetiva? Ali a senhora dá até logo para ela. E aí, delegada? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ao lado da doutora Júnia, né? Enfim, a questão da medida protetiva, em sua maioria, realmente, o delegado até fala que nós somos como se fossem os carteiros, né? Porque ela é requerida pela vítima e concedida pelo Poder Judiciário. Existe uma situação excepcional quando na comarca não tiver uma unidade do Poder Judiciário, que na questão do afastamento do lar poderá ser concedido pela autoridade. De fato, eu até costumo dizer que papel por papel não vai proteger a mulher, né? Muito embora eu goste de enfatizar a importância gigantesca da medida protetiva, foi uma novidade que veio com a Lei Maria da Penha. A própria lei prevê o crime de descumprimento de medida protetiva, ou seja, o autor em contexto de descumprimento pode ser preso em flagrante delito ou ser concedida a prisão preventiva, mas de fato, o pós que vem com a medida protetiva é muito importante, que é a questão do monitoramento. Então, o reforço da Polícia Militar por meio da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, a gente vê esse trabalho sendo realizado com excelência, inclusive aqui em Teresina. Isso é muito importante para a mulher. O que não pode acontecer é não pedir a medida protetiva. Eu trago números, né? Mais de 87% no ano passado dos casos de feminicídio, a vítima não tinha pedido medida protetiva. Então, o problema não é da medida protetiva, a gente tem que ir na raiz da questão do feminicídio, que é o combate às outras formas de violência. Doutora Júnia, o que é a medida protetiva? Medida protetiva é uma... É o papel? Agora, na verdade, ela vem como um papel, né? Porque ela precisa estar, é uma decisão judicial, um mandado de medida protetiva, mas ela vem para resguardar, para acolher aquela vítima e para proteger. A medida protetiva é isso. Mas quem é que vai proteger ela, doutor? Essas medidas protegem. O senhor talvez esteja falando, Silas, a respeito da fiscalização, e do acompanhamento, que porque é o que a doutora já colocou. É humanamente impossível a Patrulha Maria da Penha estar monitorando todos os casos. A principal pessoa que pode nos comunicar do não cumprimento dessas medidas é a própria vítima, entendeu? Se ela sabe, ela recebe do jeito que o agressor é notificado, a vítima também é notificada. Ela sabe quais foram as imposições que foram colocadas para ele. Então, se uma das imposições é que ele não a procure por telefone e ele fica ligando para ela, o Poder Judiciário, a Patrulha também Maria da Penha, ninguém trabalha com bola de cristal para saber o que está acontecendo. Então, a vítima é que tem que noticiar isso. E ela pode noticiar direto para Maria da Penha, para a Guarda Municipal, Ministério Público, Defensoria ou advogado no próprio juízo. Procurar o juizado através de WhatsApp, uma notícia informando o descumprimento dessa medida, que aí o Poder Judiciário, sim, toma providência, não é?
Porque o descumprimento, como a doutora já disse, além de ser crime, Sim. leva o novo infrator à possibilidade, inclusive, de decretação de prisão preventiva dele. Eu pergunto, delegada Natália, o monitoramento através de uma tornozeleira não seria uma saída para aquele homem que está tendo uma medida provisória? Estão usando tornozeleira para traficante, perigoso, os caras que não têm limite, enquanto esses caras que são os criminosos domésticos, eles não têm um método de vocês fiscalizar, a não ser a própria vítima. Silas, na verdade, muitos dos casos, Tem, né? eles são monitorados eletronicamente, né? Então, existe, de fato, esse controle. Eu quero até reforçar a palavra da doutora Júnia, que é justamente da importância da vítima denunciar. Eu vou até dar dois casos práticos que nós tivemos na feminicídio, que foi um contexto de tentativa de feminicídio e outro contexto de feminicídio consumado. Nas duas situações, as vítimas tinham medida protetiva. O que salvou uma e a outra veio a óbito? Porque logo no primeiro descumprimento, essa da tentativa de feminicídio, acionou a polícia militar e o autor foi preso em flagrante. A segunda situação, havia reiterado descumprimento de medida protetiva, ele entrava em contato de forma física ou virtual, que é através de mensagem, que é descumprimento, e a vítima não denunciava, porque se confiava aquela mesma frase, que achava que ele não seria capaz de fazer, então havia o descumprimento e não houve a notificação à polícia, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e tivemos desfechos diferentes, né? A que denunciou está viva e a que não denunciou está morta. Então, o que eu estou entendendo é que a medida protetiva, a figura-chave é a vítima. Sim, ela é a beneficiária, né? Sim, além de ser beneficiada, ela é a figura-chave. Importante, sim. Pra Tanto para levar a denúncia, Isso. quanto para nos comunicar. Se ela não colaborar, medida... não tem como monitorar. Exatamente, não tem. Não tem. Nós temos, inclusive, também, junto ao monitoramento eletrônico, o botão do pânico, né, doutora, que tem funcionado muito bem. Quando a vítima se sente ameaçada, ele descumpre alguma medida, que ela aciona o botão do pânico, vai direto na patrulha, né, que já toma as providências. E a patrulha faz o providências. auxílio, né? Delegada, a senhora que investiga, qual é o pré-feminicídio? O que leva ao feminicídio? A mulher colabora com isso? Quais são os passos que levam ao feminicídio, ao cúmulo de se tirar uma vida de uma mulher? Bem, na verdade, eu até digo que o feminicídio é a ponta da violência doméstica familiar. Não vai começar no feminicídio, vai começar nas outras formas de violência, que muitas vezes o que acontece? Não ocorre o rompimento do ciclo de violência, ou seja, está no contexto de violência física, está no contexto de violência psicológica e as outras formas de violência, e não ao rompimento e nem à denúncia. Então, a característica da violência doméstica familiar é a progressão. Então, essa agressão, ela vai progredir. E eu chamo a responsabilidade de denúncia não somente para a vítima. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma mulher sendo vítima de violência tem a obrigação de denunciar. Não é uma questão somente de segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público. A responsabilidade para a gente conseguir essa redução de números é de todos nós que fazemos parte da sociedade civil. Não é à toa que nós temos diversos canais que podem ser utilizados para denunciar sem a identificação do denunciante. Porque tem muita gente que diz, é meu vizinho, é meu parente, eu não vou me meter porque vão me indispor. Então, nós temos canais, diz que 180 não há identificação. Você pode acionar até veio agora uma novidade vindo pelo Tribunal de Justiça, que é o aplicativo Júlia, né? Júlia. Que através do Júlia é possível, inclusive, pedir medida protetiva. Então, são a tecnologia sendo utilizada em prol do combate à violência doméstica. E só complementando, a medida protetiva, ela é apreciada, deferida ou não, em até 48 horas. Leina me deu a notícia que já tivemos medida protetiva despachada em 17 minutos, né, aqui pelo tribunal. Agora, pelo juízo. Doutora, por que a gente não vê? Eu não vi ainda. O cara que bateu na mulher na cadeia condenado. Eu tenho visto o neguinho indo para a cadeia agora que matou. O cara que bateu, que é como a delegada disse, um dos passos até chegar ao cúmulo da morte, do feminicídio. Está tendo essas condenações? Esses caras estão indo para a cadeia, por exemplo, pela tentativa, pela lesão. Silas, o que a gente vai bater aí é a questão do quantum da pena.
entendeu? Se às vezes ele é primário, né? Tem uma dosimetria, tem toda... A maioria deles, inclusive, são, né? Entendeu? E aí, por isso, você pode não estar vendo. Mas hoje a gente já tem, inclusive, condenações aí por reincidência, né? A gente tem, o nosso tribunal tem, assim, avançado muito nesse ponto, né, de proteção a essas vítimas, de dar estrutura para o juizado. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos só uma vara, um juizado de violência doméstica em Teresina. Esse juizado, aí, pelo ano de 2022, ele tinha 13 mil ações com um juiz, né, porque ele concentrava tudo, as medidas protetivas, inclusive os inquéritos, né, tramitam por lá ainda. Em 2022, foi criado o segundo juizado e instalado em 2023. Né? Esse juizado só com a competência de medidas protetivas de urgência. Então, melhorou. Hoje, o nosso segundo juizado conta com 4.600 processos ainda, ações penais. Mas o nosso tribunal sensível, um pleito nosso da CEVID, que é a coordenadoria, né, da qual eu coordeno, fez um pleito e o nosso desembargador-presidente designou mais 2 juízes auxiliares, doutora, para essa unidade. Então, hoje nós temos um juizado especial, contando com 3 juízes, com a equipe completa de assessores. Tudo isso para que essas ações tenham uma maior celeridade, para que a gente não caia na questão das prescrições, né? Porque a pessoa tem direito também a um processo. Claro. Né? Agora, deixa eu perguntar, delegada, a vítima mulher, a vítima da violência doméstica, ela é diferenciada. Ela não é igual à vítima do assalto, né? Ela tem que ter um amparado. Essas mulheres estão tendo. A polícia está vendo isso. Por exemplo, tem uma equipe, o Estado tem oferecido a estas mulheres esse trabalho, porque não tomaram o celular dela, não. Estão tomando a dignidade dela, estão tomando a vida dela, né? A gente vê isso, tem um amparato do Estado. Olha, condições ideais a gente não vai encontrar em nenhum estado da federação, infelizmente. Você até pontuou uma coisa interessante. Se a gente for comparar os números do ano passado, houve redução de roubos, furtos. E por que o feminicídio aumentou? Né? E aí eu trago a questão da complexidade dessa violência. Não é somente a questão do Estado através da segurança pública. A gente, no que tange a essa proteção da mulher, a gente tem uma rede de proteção que deve atuar de forma coordenada. Então, a segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, os municípios, através da assistência social, né? Cuidar dessa mulher, porque eu até digo assim, são vários contextos que fazem com que a mulher permaneça na situação de violência e isso progrida para um feminicídio. Será que ela não está permanecendo para uma dependência emocional? Então, que tal a assistência social atuar de forma afetiva para cuidar dessa mulher? Uma dependência econômica. Muitas mulheres permanecem nesse contexto de violência porque não tem como se manter. São donas de casa que abriram mão de sua vida profissional para cuidar dos filhos e do esposo. Então, vamos chamar a responsabilidade do Estado para oferecer cursos profissionalizantes, para capacitar essa mulher e dar condições de fato para ela sair do contexto de violência. E só complementando até seu questionamento com a doutora Júnia, a respeito das condenações. O Poder Judiciário, ele é um aplicador do direito. Ele aplica o que é previsto no Código de Processo Penal e Penal. Então, vamos também chamar a responsabilidade aos nossos parlamentares. Né? Através do quê? De um Código de Processo Penal mais rígido em relação à condenação. Penas mais rígidas. Execução de penas. A gente tentar passar a responsabilidade, por exemplo, para um determinado órgão, um determinado ente, se o outro também não está respondendo de forma efetiva, né? Eu acho que é uma epidemia, você acha, doutora? Ou você acha que diminuiu? Bem, o número de vítimas que chegam à justiça tem aumentado, né? Mas a gente quer crer que seja exatamente pela divulgação. É boa pela conscientização, é excelente. O papel da imprensa é fundamental. Quando ela traz os canais que essa vítima, porque a mulher vai entender que ela não está só, vai perder o medo de denunciar. Silas, a situação das outras violências, porque quando se fala em violência, a gente já leva para o extremo. Né? É um olho roxo, é uma pancada para o físico. Né? Mas as outras violências, e eu conto isso sem eu estava conversando, lendo alguma coisa sobre a violência psicológica, né? E me vi
Olha, eu fui casada por 29 anos. Casamento, aos meus olhos, perfeito. Eu celebro muito casamento e dou muito testemunho do que eu vivi no meu casamento. Pois é. Mas eu namorei 5 anos e agora, eu fazendo a leitura, no psicológico, o primeiro item que surgiu foi o do ciúme. E eu me vi vivendo, eu já sou 11 anos de viúva, né? Fui 29 anos de casada. Veja o tempo que eu hoje foi que despertei, que eu vivi uma violência psicológica por ciúmes dele, né? Eu deixei de dançar com outra pessoa, porque ele dizia que dançar era estar abraçado, ele tinha ciúme. Eu até conversei já com as meninas, né, a gente estava num lugar público, uma festa, e ele tinha a mania de perguntar, tá olhando para quem? Ou tá olhando para onde? Entendeu? Tá olhando para quem? E aí a gente, mulher, acha que é porque ele está muito apaixonado, é o medo de perder, não é? É cuidado. É cuidado. Né? E isso, na verdade... Isso é posse, né? Não é, entendeu? Sentimento de posse. Exatamente, de posse. Não é? Eu, graças a Deus, nós ultrapassamos isso, até porque eu era uma pessoa jamais, né? Assim, sempre fui muito aberta e muito franca de conversar, mas nós, inclusive, terminamos o noivado por conta de ciúmes, entendeu? Só que com o casamento, isso tudo, o que eu estou dizendo, parece que com o casamento, a questão da posse, veio aquela tranquilidade. Não, agora é minha mesmo, entendeu? Não tenho mais... Nós tivemos um casamento muito tranquilo, não sofri nenhuma violência, mas eu faço questão de trazer, porque eu sempre gosto eu dou testemunho do que eu vivi de bom no meu casamento, e só agora eu despertei para isso. Claro. Olha, o nosso tempo estourou, mas eu quero uma palavra de cada uma de vocês para definir esse momento e o momento futuro que nós queremos. Como, por exemplo, vamos continuar combatendo. É uma palavra forte. As mulheres precisam colaborar. Na verdade, eu acho que todos nós, homens, mulheres, entes governamentais, eu acho que, como a própria doutora falou, esse aumento de registro é reflexo justamente da divulgação. O conhecimento, que é a prevenção da violência, é importantíssimo. Eu só posso me ver vítima e denunciar a partir do momento que eu conheço o que é a violência. Então, momentos como esse, a gente tratar esse tema que há tempos atrás não era tratado, porque em briga de marido e mulher não se metia colher. Tratar sobre isso é muito importante. E, realmente, é uma luta que não pode findar. Esses números nos mostram que muita coisa tem que ser realizada para a gente, de fato, reduzir a violência doméstica familiar e buscarmos a tão sonhada igualdade entre homens e mulheres, que, infelizmente, ainda não existe. Muito. Pois não, doutor? Esse momento é importantíssimo. E o papel da imprensa é fundamental, no sentido de divulgar. A rede de proteção à mulher é belíssima. Não é? Você vê tudo, a Casa da Mulher Brasileira. Tem dificuldade, mas tem a rede, né? Nós temos, e a imprensa precisa mostrar isso. Nós precisamos falar mais do que nós temos à disposição dessas mulheres, no sentido de proteger, para que elas possam, cada vez mais, se sentirem, né, com coragem de denunciar. Nós, enquanto amigos, enquanto familiares, temos que ter uma escuta e uma percepção, uma empatia para aquela situação. A mulher, quando eu tenho o meu comportamento, quando eu passo a sofrer um tipo de violência, quer seja psicológica, moral, sexual, qualquer que seja, eu mudo o meu comportamento automaticamente. Então, eu, enquanto cidadã, enquanto amiga, tenho que ter esse olhar, essa escuta para ajudar aquela mulher, encorajá-la a denunciar e sair, se não denunciar, pelo menos sair daquela situação de violência. Obrigado, senhoras, está certo? Eu vou terminar com a seguinte palavra: polícia, justiça, punição, prisões, mas tudo depende de você, mulher. Boa tarde.